Tem continuação que é igual ex-mulher mandando mensagem depois de anos. Você até abre por curiosidade, mas 5 minutos depois já tá se perguntando por que caiu nessa de novo. Hollywood é mestre nisso. Ressuscita a franquia que devia continuar enterrada e chama de presente pros fãs. Esses canalhas só querem sugar até o último centavo dos pobres cinéfilos. Hoje a gente vai rir, se irritar e lamentar dessas continuações que não fazem o menor sentido existir. Então já mete o like, se inscreve no canal e vamos ver como destruíram clássicos para ganhar mais alguns trocados. Quinto lugar, American Pie. O reencontro. Lá nos anos 2000, American Pie era tipo lan house lotada num sábado, barulhento, fedido e glorioso. Um festival de hormônio desgovernado, piada de quinta categoria e gente que achava que masturbação era tema de Oscar. Jim, Stifler e companhia eram tão toscos que viraram lendas. Tinha torta sendo molestada, flauta tocada de maneira errada e uma geração inteira descobrindo o que era ser idiota com estilo. Aí vem 2012 e com ele o reencontro. Só que em vez de nostalgia, entregaram Crise de Meia-Idade filmada em HD. Jim agora parece um contador cansado com cara de quem não goza desde o DVD pirata do terceiro filme. Michelle virou figurante de comercial de absorvente. E o Stifler? O Stifler virou um trapo humano, tão deslocado que parece um pitbull de coleira rosa num chá de bebê. Os caras não amadureceram, só enrugaram e esqueceram como se faz piada sem parecer almoço de família. Para piorar, tentaram fingir que tinham algo a dizer, mas o roteiro é uma colcha de retalhos de situações recicladas, tipo amigo do grupo que só aparece para contar a mesma história pela quinta vez. A química é tão orgânica quanto miojo com chantilly e o carisma que sobrou daria para encher meia colher de chá. Tentar reviver a adolescência aqui é igual ressuscitar um Nokia tijolão e jurar que é smartphone. O filme custou 50 milhões e rendeu 235 milhões de dólares. Porque o otário nostálgico não aprende. Sabe que é igual sair com a ex. Sabe que vai dar merda, mas vai mesmo assim. O roteiro tem a emoção de tutorial de Excel falado em latim. Um monte de gente do passado tentando resolver problema de hoje com piada velha. Tentaram reviver o espírito da juventude, mas só entregaram cansaço com trilha sonora reciclada. No fim, American Pie, o reencontro, é o equivalente cinematográfico de usar tênis de skatista com joanete. Uma continuação que soa tão natural quanto aparelho fixo em dentadura. É mais uma prova de que, às vezes, deixar a lembrança morrer é um ato de amor. Quarto lugar, Círculo de Fogo, a Revolta. O primeiro Círculo de Fogo era um desfile de robô pancadaria com alma. Você sentia o peso dos Jaegers, a fúria dos kaijus e o dedo sujo do Guillermo del Toro fazendo arte com destruição. Já o segundo é um desfile de erro, como se a franquia tivesse sido adotada por um padrasto preguiçoso que não sabe contar história, mas insiste em mandar na casa. Charlie Hunnam vazou do projeto para estrelar Rei Arthur, que já foi um fiasco por conta própria, e mesmo assim ainda foi a escolha certa. Mako Mori, a alma emocional do primeiro, aparece só para morrer e virar desculpa de roteiro. E no lugar do Idris Elba com seu vozeirão de comando, colocaram John Boyega tentando carregar a trama com a leveza de quem nunca viu um robô na vida. O cara até tenta, mas falta presença, falta pegada, falta aquele soco no olhar. Ele grita, faz pose, fala bonito tentando motivar, mas não cola. A cereja do desastre é transformar o alívio cômico do primeiro filme no vilão principal. Isso mesmo, o cientista atrapalhado agora é gênio do mal com plano megalomaníaco e relacionamento tóxico com um cérebro. É tipo escalar o Tiririca para ser o novo Darth Vader. Você assiste torcendo para um kaiju invadir a tela e acabar logo com aquela merda. Os robôs viraram enfeite de parque temático, pulam, giram, voam, fazem pirueta. Tudo rápido, sem peso, sem impacto. Não é ação, é espetáculo vazio, tipo malabarista de semáforo com efeitos especiais. Parece que alguém olhou para tudo que funcionou no primeiro e decidiu fazer o oposto por birra. Para deixar tudo ainda mais forçado, o estúdio foi comprado por uma empresa chinesa antes da produção. E o resultado virou um desfile de inserção obrigatória. A heroína chinesa aparece do nada. Começa como rival mandona, depois muda de ideia
e vira a aliada fofa como se tivesse batido a cabeça na quina da pia. Não é desenvolvimento de personagem, é cumprimento de contrato. Dá pra sentir o cheque assinando cena por cena. O filme custou 150 milhões e fez 290 milhões de doletas no mundo, puxado pela Ásia que ainda tem fé em robô gigante. Mas o saldo real é decepção com gosto de papel. A revolta não é sequência, é castigo. É a prova de que, quando a alma vai embora, nem monstro de 300 metros salva o show. Terceiro lugar, Independence Day, o ressurgimento. Em 1996, Independence Day explodiu tudo o que podia. A Casa Branca, os monumentos, os aliens, o carrinho de cachorro-quente e a cabeça da audiência. Era o blockbuster raiz, aquele que enfiava patriotismo, ação e um Will Smith cuspindo frases de efeito como se tivesse nascido para socar alien safado na fuça. O mundo inteiro parou para ver e saiu do cinema se achando piloto de caça. 20 anos depois, decidiram ressuscitar a franquia. Só esqueceram de ressuscitar um bom roteiro junto. O ressurgimento é o tipo de continuação que parece feita por gente que só leu a sinopse do original e achou que o segredo do sucesso era explodir mais coisas e contratar ator novo genérico. Will Smith pulou fora antes da bomba detonar. E no lugar colocaram o filho da mulher dele no filme, que tem o carisma de uma samambaia e a expressão de quem descobriu o roteiro no mesmo dia da filmagem. Jeff Goldblum ainda volta, mas mais perdido que sinal do Waze em túnel, cercado por um elenco que parece saído de comercial de perfume da Jequiti. A história é uma salada de clichê com molho de preguiça. Os humanos agora têm tecnologia alienígena, fizeram naves turbinadas, defesas incríveis, e mesmo assim apanham igual no primeiro. A rainha alienígena tem o tamanho de prédio, mas é burra feito vilão de desenho animado. E a solução final envolve uma inteligência virtual esquisita que promete uma nova guerra intergaláctica, como se alguém realmente tivesse pedido uma sequência da sequência. O filme custou 165 milhões e rendeu 389 milhões no mundo, mas saiu do cinema com cheiro de oportunidade perdida. O diretor Roland Emmerich tentou repetir a fórmula, mas o resultado foi um apagão de criatividade. Até o Bill Pullman, que tinha feito um discurso épico no primeiro, aqui volta como velho lunático de cabelo desgrenhado, doido para ser lembrado por algo que não seja essa vergonha. Independence Day. O ressurgimento não é uma sequência, é uma autópsia mal feita. É como abrir o túmulo de um clássico para ver se ainda tem público respirando lá dentro. E o pior, ainda tem. Mas depois dessa, torcendo para ninguém mexer nunca mais. Segundo lugar, Rambo. Até o fim. Nos anos 80, o nome Rambo era sinônimo de destruição poética. Um homem, uma faixa na testa e munição infinita contra qualquer forma de opressão. Comunista, policial, helicóptero ou até floresta. O cara era praticamente uma entidade da testosterona cinematográfica, um furacão com cara de poucos amigos e balas para dar e vender. Mas aí veio Rambo até o fim. E com ele a constatação de que até as lendas, quando não sabem parar, viram paródia de si mesmas. A ideia de trazer o personagem de volta até fazia sentido, mas a execução parece feita por quem nunca entendeu o Rambo, ou pior, achou que ele precisava virar um cowboy sombrio em crise existencial. Ao invés de selva, temos um rancho. Ao invés de guerra, cartel mexicano. E no lugar de um veterano traumatizado lidando com a sociedade, temos um tiozão da violência gratuita escavando túnel no quintal e matando traficante com armadilha de caça como se estivesse num Esqueceram de Mim, versão Guerra Civil. John Rambo sempre foi bruto, mas aqui ele virou um serial killer de poncho. A neta postiça dele é sequestrada. Ele cruza a fronteira, leva um cacete, é marcado que nem um cabrito. Se recupera e mata geral com uma raiva que parece ter vindo mais da fila do INSS do que de um trauma real. E volta para encerrar tudo numa chacina digna de episódio censurado de série policial. O tom é tão sombrio e seco que parece que alguém tentou fazer um Logan sem tanta frescura. O filme custou 50 milhões e arrecadou só 91 milhões, o que não é desastre, mas também não pagou a vergonha de ver o personagem encerrando a carreira num campo de batalha, improvisado no quintal de casa. A crítica detonou. Roteiro raso, violência vazia.
e um final que soa mais como um pedido de desculpas do que como redenção. Mas para quem gosta de um pouco de violência artesanal, é um prato cheio desde que não se apegue a roteiro com algum sentido. Rambo até o fim é o que acontece quando o herói não aceita a aposentadoria e decide sair atirando até contra a própria sombra. Ele podia ter morrido em glória, mas preferiu morrer cavando buraco que nem um tatu, com problemas emocionais e tendências violentas. Primeiro lugar, o filho do Chucky. Lá nos anos 80, Chucky era o boneco assassino que tirava o sono da criançada e fazia adulto olhar torto para a prateleira da estrela. Ele era a mistura perfeita de sarcasmo, faca e possessão demoníaca. Um brinquedo com mais carisma que muito galã de novela. Só que aí os roteiristas acharam que seria uma boa ideia dar ao Chucky um filho. E assim nasceu O Filho do Chucky, o filme que pegou uma franquia de terror e mergulhou de cabeça num buraco sem fundo de esquisitice, escatologia e bizarrice nível por que baralhos eu tô vendo isso? O tal filho, Glenn ou Glenda, porque o roteiro resolveu brincar de debate de identidade de gênero no meio da matança, é um boneco com cara de lombriga traumatizada que parece ter sido esculpido por um estagiário míope da Pixar. Ele tem pesadelos, crises existenciais, não gosta de matar e vive tentando convencer os pais psicopatas a largar o vício da facada. É tipo colocar o Pequeno Príncipe para morar com a família Mason, não faz sentido e ninguém pediu por isso. Chucky e Tiffany viram uma versão demoníaca dos Padrinhos Mágicos com problema conjugal. Ele continua debochado, ela continua surtada. E o filme inteiro vira uma sequência de piadas grotescas, referências metalinguísticas sem timing e assassinatos que mais parecem esquetes de programa de comédia sem censura. A franquia que nasceu com tensão e sangue virou desfile de cosplay trash num roteiro que parece ter sido escrito durante uma ressaca de caipirinha de pinga com gemada. Custou cerca de 12 milhões e arrecadou 24 milhões de dólares. Ou seja, nem o público cult do terror trash abraçou essa mutação. Até os fãs que adoram um caos pediram para devolver o boneco para a caixa e fingir que isso nunca aconteceu. O problema aqui não é ser forçado. É ser uma forçação sem vergonha, sem freio e sem sentido. O Filho do Chucky é a fase vamos rir para não chorar de uma franquia que já teve dignidade. Se Chucky era o terror da infância, aqui virou só mais um pai ausente em crise tentando lidar com um filho que nem ele entende. E, sinceramente, ninguém entendeu nada dessa bagaça também. E se você sobreviveu até aqui sem querer apagar essas continuações da própria memória, meus parabéns, você é mais forte que os roteiristas desses filmes. Agora faz o seguinte, mete o like, se inscreve no canal e não esquece de conferir os outros vídeos de zoeira aqui do TV Geek, onde a gente revive o cinema bom, o cinema ruim e o cinema tão tosco que de tão ruim fica maravilhoso. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.